Olá, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 22 de julho de 2025, terça-feira. E eu quero fazer um vídeo sobre um tema que é fascinante. É um tema maravilhoso e quero agradecer aqui ao Rodrigo, ele que me deu a motivação aqui. O Rodrigo nos mandou duas perguntas. Obrigado, viu, Rodrigo? E sensacional. Obrigado mesmo e vai ser muito útil aqui para um vídeo interessante que vai fazer todo mundo pensar um pouco sobre vários pontos importantes. Ele manda duas perguntas. A primeira é a seguinte: André, tenho aprendido muito com os seus vídeos, muito obrigado. Gostaria de saber a opinião do senhor se é possível ter um equilíbrio entre produtividade e eficiência. Como partir o bolo em partes iguais faz com que o bolo fique menor? Desde já, obrigado. Ele manda uma segunda mensagem, complementando. A pergunta que quis fazer é se é possível um equilíbrio entre igualdade e eficiência. Rodrigo, essa é a grande pergunta. Essa é a razão de tanta briga. Se você me permite, eu vou ampliar um pouco. Eu entendi o que você quis dizer. Se você me permite, eu só quero refrasear a sua sentença, porque na verdade do que você está falando? Você está falando da grande disputa entre igualdade e liberdade. Esse é o grande dilema. Né? Quando você fala de eficiência, no fundo você está falando de liberdade. Os dois valores hoje em dia que estão em campos opostos são a igualdade e a liberdade. Vamos começar respondendo aqui a sua primeira questão. Por que repartir o bolo em partes iguais faz com que o bolo fique menor? Porque quando você reparte o bolo em partes iguais, você está priorizando a igualdade. E isso vai minar a sociedade. Por que isso vai minar a sociedade? Porque nós não somos iguais. Mas nem debaixo de fuzil do Partido Comunista da União Soviética. Não tem como você fazer duas pessoas serem iguais. Eu costumo sempre brincar. Veja, a Gisele Bündchen, ela tem uma irmã gêmea. Você sabia? Uma irmã gêmea. Imagine a cabeça dessa menina. Você ser irmã gêmea da Gisele Bündchen e a menina não é uma modelo internacional como é a Gisele Bündchen. Por quê? Sei lá, porque ela nunca teve interesse, talvez, ou enfim, né? É uma moça muito bonita, nada, sabe? Ah, não, mas a Gisele é linda? Desculpa, a Gisele é bonita. Né? Assim como a Gisele tem outras, e a irmã dela também é bonita. Então, ela caiu nas graças e Deus fez sucesso e tal, e é isso aí. Né? Então, a igualdade é uma loucura. É uma loucura. Não, o universo, a natureza, eles são ricos demais em combinações possíveis para falarmos em igualdade. Não tem o menor cabimento. Então, quando você submete pessoas a uma divisão igual do bolo, o que você vai fazer? Você vai pegar o cara que é mais, digamos, produtivo e você vai desanimar esse cara. Esse cara vai falar, mas poxa, eu fiz tanta coisa, né? Eu inventei isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, eu fiz isso, resolvi tal problema tal. E eu tô ganhando aqui a mesma coisa que estão dando pros medíocres aqui, pros caras que às vezes nem fizeram nada. Esse cara, ele perde o tesão. Ele perde a vontade. Ele começa a não querer mais contribuir. Porque não vale a pena. Certo? Veja só. Quando você não premia o mérito, quando você não trata os desiguais de maneira desigual, você está sendo injusto. Justiça não é tratar todo mundo igual. Justiça é tratar todo mundo de acordo com a sua contribuição, com a sua capacidade, enfim. Né? Eu tive um professor que dizia o seguinte, ele falava, olha, existe um provérbio budista, ele é japonês, então ele é budista, ele não é budista de Vila Madalena, tá? Vila Madalena, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo cheio de hippie, filhinho de papai, e modismos e tal. E o budismo ele faz muito sucesso na Vila Madalena, justamente entre esses meninos ricos, né?
que não tem a menor ideia do que é o budismo. E esse professor ele dizia o seguinte, ele falava que existe um ditado budista que diz, só existe justiça na desigualdade. Então quando você trata todos de maneira igual, você está sendo injusto e você vai desestimular o cara que é bom. Por isso que, como você diz, partir o bolo em partes iguais vai acabar fazendo com que o bolo fique menor. O bolo vai ficar menor, porque quem poderia contribuir para um bolo maior não vai mais querer. Se ele vai ganhar a mesma coisa de todo mundo, por que ele vai esquentar a cabeça dele? Né? E, como eu disse, esse é o grande dilema. O que é ser, digamos, de esquerda? É o cara que está preocupado com a igualdade. O que é ser de direita? É o cara que está preocupado com a liberdade. A liberdade ela vai acabar levando a uma eficiência maior. Ah, mas e a desigualdade? A desigualdade é da vida. A desigualdade é da vida. Veja, se você chegar para mim hoje e falar assim, André, você gostaria de ser proprietário, por exemplo, do Grupo Votorantim? Eu acredito que ainda hoje seja o maior grupo industrial do Brasil. Se me perguntar se eu quero isso, eu vou te falar não. Porque eu não tenho competência para fazer isso, eu não tenho talento para uma coisa como essa. Se eu pegar o Grupo Votorantim nas mãos, eu vou destruir aquilo. Não é pro meu bico. Eu não tenho mérito algum. Não é nem uma questão de que não fui eu que fiz. Não, eu não tenho competência para gerenciar uma coisa. Eu não tenho competência para gerenciar um carrinho de pipoca na esquina. Quem sou eu para querer gerenciar uma Votorantim? Então, é justo que o cara que é o dono da Votorantim ganhe mais do que eu, por exemplo? Claro que é justo, pô. É óbvio que é justo. Injusto seria eu ganhar a mesma coisa que ele. Isso é óbvio. Então, a grande desigualdade, a grande injustiça, perdão, ela não está na desigualdade, ela está na igualdade. Ela está no fato de você querer dar a mesma quantidade de moedas para todo mundo. Isso é injusto. Isso não é correto, isso não é certo. Quando você faz isso, você vai destruir a sociedade. Os caras bons vão se encostar e os caras ruins continuarão sendo ruins. E daqui a pouco vai ficar todo mundo pobre, porque o cara bom não vai mais produzir. Como você mencionou, o bolo vai ficar menor e aí vai todo mundo se ferrar, inclusive o cara que é incompetente. Certo? Então, o que seria o certo? Qual é o grande ponto defendido por gente como Thatcher, como Reagan, todos esses caras? Se você perseguir a igualdade, você vai destruir a sociedade. Você vai destruir a economia. Deixa as pessoas serem livres. Ah, mas o carinha vai ganhar 1.000 e o outro vai ganhar 1 trilhão. Qual é a sugestão? Mandar o cara que é bom para um campo de trabalho forçado? É isso? Essa é a solução? A solução é dizer que tem 213 milhões de tiranos no país? Isso é uma coisa de gente imbecil. De gente canalha, né? Canalha é imbecil. Então, ou você vive e deixa viver, ou você castra todo mundo. E aí vai virar uma União Soviética, vai virar uma Coreia do Norte, né? Que eram regimes absolutamente idênticos ao nazismo. A única diferença é que o nazismo ele queria criar um novo homem eliminando uma determinada raça, ou algumas raças. O socialismo ele quer criar um novo homem como? Enfiando na cabeça dele que, por melhor que ele seja em relação ao seu semelhante, ele não tem o direito de pleitear uma fatia maior do bolo. Eles querem enfiar isso na cabeça das pessoas. E eles querem... veja, eles querem... mais do que isso, eles querem transformar o ser humano. Eles querem falar assim, você não acredita, você não estamos convencendo você, nós vamos mandar você para um campo de reeducação, que é um campo de trabalhos forçados, onde, se Deus quiser, segundo eles, você vai acabar morrendo e aí você vai ser um obstáculo a menos para eles. É isso. Então, a dicotomia é igualdade e liberdade. É possível ter liberdade e igualdade? Não, não é. Se você tiver mais liberdade, você vai ter menos igualdade. E se você tiver mais igualdade, você vai ter menos liberdade. O preço de uma é a diminuição, o preço do aumento de uma é a diminuição da outra. Tá bom? Só ressalto que nunca houve uma sociedade próspera que tivesse como meta a igualdade. Nunca houve. Todas fracassaram. Todas. Todas. E olha que isso se tenta desde antes do comunismo existir como conhecemos hoje, viu? Certo? Espero ter contribuído. Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. Críticas, sugestões, comentários, por favor, aqui embaixo. Fiquem à vontade, a casa de vocês, tá bom? Até mais, um abraço.